Oi, Nós somos a dupla Rai. e Tec, e estaremos com vocês durante as nossas aulas da disciplina de Legislação e Tributação das Cooperativas. Estão preparados? Hoje é a nossa última aula, então prestem o dobro de atenção e anotem tudo. Verdade, assim vocês farão uma boa prova. Então, olha só. O objetivo da nossa teleaula é reconhecer os aspectos legais básicos para a constituição, desenvolvimento e extinção das entidades associativas. Em especial de cooperativas. Entender o processo de legalização das cooperativas brasileiras. E relacionar as etapas necessárias para a constituição e legalização de cooperativas. Esses foram os objetivos. Agora, vamos ver o que teremos de conteúdo. Vamos lá, Tec? Rai, nós vamos ver a introdução ao Estatuto do Direito Cooperativo. A legalização cooperativa, A Lei Federal número 5.764 de 1971. as cooperativas de trabalho e sua legislação, A Lei Federal número 12.690 de 2012. o Estatuto Social, Vamos ver quais os requisitos para a constituição, desenvolvimento e extinção das entidades associativas, em especial de cooperativas. entender o processo de legalização das cooperativas brasileiras, E, por fim, relacionar as etapas necessárias para a constituição e legalização de cooperativas. Bom, galerinha, é isso que vamos ver. Nós vamos ficando por aqui e a explicação vai ficar com os professores. É com vocês, professores. Olá, pessoal. Vamos dar início aí à nossa quinta e última aula, nossa aula de revisão. Na aula de hoje, nós vamos ter alguns conteúdos que foram cuidadosamente retirados dos conteúdos das aulas anteriores aqui expostos. A gente vai expor aqui com muita calma e tranquilidade para tentar fazer com que você, aluno, consiga relembrar alguns conceitos. Te desejo já no início da aula muito boa sorte na prova. Gostaria que você prestasse muita atenção nesses slides. Para você que estudou muito, meus parabéns, você cumpriu o seu dever de estudante e cidadão. Para você que estudou mais ou menos e para você que não estudou, é uma última chance aí de tentar adquirir algum conteúdo para estar conseguindo fazer a prova. Então, vamos dar início aí à revisão dos nossos conteúdos. Vamos lá? Objetivos da teleaula 05. Reconhecer os aspectos legais básicos para a constituição, o desenvolvimento e a extinção de entidades associativas, em especial de cooperativas. Entender o processo de legalização das cooperativas brasileiras. Relacionar as etapas necessárias para a constituição e a legalização de cooperativas. Introdução ao estudo do direito cooperativo. Direito cooperativo é o conjunto de normas jurídicas que regulamentam os atos cooperativos. Gostaria que vocês prestassem especial atenção aí a esse conceito, pessoal. Conjunto de normas jurídicas que regulamentam os atos cooperativos. O que seria isso, senhores? Nós podemos chamar direito, não direito cooperativo, estou falando do conceito de direito, em sentido amplo. Nós poderíamos chamar direito de conjunto de normas jurídicas que regulamentam a vida de uma comunidade. Repetindo, eu poderia falar que direito é o conjunto de normas e leis que regulamentam a vida de uma comunidade ou de uma sociedade. Regulamentam essas relações humanas e sociais. O direito está presente aí na sala de vocês? Sim, o direito está. O direito está presente aí. Aí existem normas com relação a ir no banheiro, aí existem normas com relação ao respeito com o professor, com respeito à integridade física, moral e intelectual do colega, do professor. Então, o zelo com o patrimônio público, que está aí nas carteiras, na lousa. Então, senhores, o direito permeia a nossa vida, ele está em tudo. O direito está dentro da sua casa, o direito está dentro da sua sala de aula. Ah, professor, o direito está dentro da minha casa? Tá. O direito regulamenta aí
o poder familiar, que é o poder que os pais têm em relação aos filhos. Ele regulamenta a questão da proibição de violência dentro de casa. O direito produz uma série aí de implicações. Ele está presente, onde tiver mais de um ser humano, o direito estará presente. Toda relação você vai ter direitos e deveres e o direito se fará presente. Só que para fins de estudo, a gente pega o direito e o separa em ramos. Direito penal, direito civil, direito constitucional. Ah, professor, para que isso? O direito, então, é divisível ou ele é único? O direito é único, só que a gente o divide em vários ramos para estudo. É uma questão de facilitação didática e pedagógica. Direito penal, vou falar de coisas muito a grosso modo, só para vocês tentarem entender. Direito penal ou criminal fala de crimes e penas. Direito civil fala da vida dos civis, nós pessoas, nossas relações obrigacionais, contratuais, familiares, é o direito civil. O direito do trabalho fala da sua relação com o teu patrão, ou de você, patrão, que está aí me ouvindo, com o seu empregado. Então nós vamos falar agora do conceito de direito cooperativo. O que seria? Pensem comigo. Alguns alunos aí devem estar pensando, professor, se o direito civil cuida das relações civis, que são as relações entre os civis, eu e você e seu vizinho, você e seu primo. O direito penal cuida das penas e dos crimes. O direito trabalhista cuida do trabalho. E o direito cooperativo? Professor, eu tive uma ideia aqui. É o direito que regulamenta as cooperativas, ou é o conjunto de normas jurídicas que regulamentam os atos cooperativos. Perfeito, meu aluno. O senhor acaba de acertar essa questão aí. Então, repetindo para memorização, é o conjunto de normas jurídicas que regulamentam os atos cooperativos. Repetindo, é o conjunto de normas jurídicas que regulamentam os atos cooperativos. Então, agora que a gente definiu o que é direito cooperativo, vamos avançar, senhores. Vamos falar da natureza jurídica das sociedades cooperativas. Pessoal, qual que é essa natureza jurídica? Eu vou ler o slide e depois eu vou bater um papo com vocês aí. Vamos seguir. Para Arnold Walt, as sociedades cooperativas, à luz da legislação, ostentam natureza jurídica sui generis, caracterizando-se por sua finalidade e pela nítida configuração de sociedade de pessoas, criando um regime jurídico próprio, ao que não se aplicam necessariamente todas as demais normas do direito societário, prevalecendo as regras estatutárias e, eventual e subsidiariamente, as normas do direito civil. Pessoal, eu queria destacar 3 palavras que estão aqui na tela. Sui generis. Sui generis é próprio, original. Uma natureza sui generis é uma coisa que não pertence a qualquer gênero, é algo peculiar, específico. Então, as sociedades cooperativas, elas possuem essas características próprias. Vejam que a gente está falando de sociedade cooperativa. Professor, nós estamos falando de cooperativa ou de sociedade cooperativa? Calma, te explico. Sociedades é quando uma ou mais pessoas visam buscar lucro. Você monta uma sociedade limitada, uma sociedade simples. Você pode montar uma sociedade anônima. Aí na sua cidade ou no seu distrito vão existir sociedades. Suponhamos que você que está aí, que se chame João, resolva tem um colega seu que chama Manuel, está aí do seu lado. João e Manuel são bons amigos e decidem trabalhar juntos. E montam uma empresa de um restaurante. Restaurante João e Emanuel vai chamar, um nome bem criativo, senhores. Quando vocês criarem esse restaurante, vocês vão lá fazer um contrato social. É o nome que se dá para o instrumento que materializa essas pessoas jurídicas, essa sociedade. Vocês serão uma sociedade limitada. Vocês só têm que dividir as cotas, 50% para João, 50% para Manuel. Ou 40, 60, 40, ou 70, 30, enfim. 2 sócios podem montar uma sociedade. Só que, diferente da sociedade simples, sociedade anônima ou sociedade limitada, nós temos as sociedades cooperativas. Professor, estou entendendo. Então, ela se difere das sociedades tradicionais? Sim.
Ah, professor, eu esqueci o que é sociedade. A pessoa pensa, você sabe o que é sociedade, sim. Na maioria das empresas aí na sua cidade, no seu distrito, você vai passar na porta, vai estar escrito lá, supermercado Servilar, supermercado Boa Compra. São nomes genéricos, eu estou inventando aqui os nomes. Supermercado Boa Compra. Quando você for lá e comprar os produtos e você pegar o cupom fiscal, vai estar escrito supermercado Boa Compra Limitada. Por quê? Porque é uma sociedade limitada, aquilo ali é um tipo de sociedade. 2 ou mais pessoas se associaram para vender produtos no varejo para você. Pode ser uma mercearia, um supermercado, isso é uma sociedade. A sociedade cooperativa, então, é como um supermercado, onde as pessoas se juntaram para vender produtos de varejo? É como um restaurante, como um lava-jato? Não, meu querido. A sociedade cooperativa, ela é sui generis. Ela difere-se das outras sociedades. Ela tem algumas características que são só dela. Por isso que ela é cooperativa e não é sociedade. Senão não precisava de estar aqui falando nisso. Então, sociedade empresarial está para cá. Sociedade cooperativa está para cá. Vamos falar aqui as características. Vamos voltar aqui para esses pontos. Vejam na coluna do meio aí, ó, caracterizando-se por sua finalidade e pela nítida configuração de sociedade de pessoas, criando um regime jurídico próprio, ao que não se aplicam necessariamente todas as demais normas do direito societário, prevalecendo as regras estatutárias e eventual e subsidiariamente as normas de direito civil. Então vejam, senhores, que elas têm essas características próprias aí. Vamos seguir. Ah, professor, estou com dúvida, que característica é essa? Pessoal, a gente vai falar agora. Sociedades cooperativas caracterizam-se pelas práticas de atos cooperativos. O ato cooperativo está no núcleo do conceito aí de sociedade cooperativa, está no centro. Vamos falar o conceito de ato cooperativo para você ver a diferença mais concreta entre sociedade empresarial e sociedade cooperativa. Vamos lá então para o conceito. Ato cooperativo. A Lei Federal 5764, de 16 de dezembro de 71, em seu artigo 79, traz o conceito de ato cooperativo. O que seria esse conceito aí? Vamos lá. Denominam-se atos cooperativos os praticados entre as cooperativas e seus associados. Entre estes e aquelas, e pelas cooperativas entre si, quando associados para a consecução dos objetivos sociais. Ato cooperativo não implica operação de mercado, nem contrato de compra e venda de produto ou mercadoria. O ato cooperativo não implica operação de mercado, nem contrato de compra e venda de produto ou mercadoria. Então vejam, pessoal, nas sociedades cooperativas, o que vai existir? Vai existir a cooperativa e ela vai praticar atos cooperativos com seus associados. Como assim, professor? Eu explico. Suponhamos que exista aí, conforme já foi dito nas outras aulas, uma cooperativa de taxistas. Essa cooperativa existe para prestar serviços aos seus cooperados. Entre a cooperativa e os cooperados, tudo que houver entre eles vão ser os atos cooperativos. Não vai haver tributação, vai haver facilitação. Então, toda vez que uma cooperativa de táxi passa um rádio para o taxista buscar um passageiro, é um ato cooperativo. Todas as vezes que um taxista que está na cooperativa, ele pega e tem a necessidade de trocar de veículo e fazer o cadastro de um novo veículo, fala, ó, cooperativa, agora eu troquei meu carro X pelo carro Y. Troquei o carro A pelo carro B. É um ato cooperativo. Então, a relação é exatamente essa. Entre o associado, entre o cooperado e a cooperativa, vai haver o ato cooperativo. Isso aí está no núcleo, está no cerne do conceito de ato cooperativo e de sociedade cooperativa. Vamos avançar aí, que hoje é só uma revisão, senhores. Definição legal de cooperativa no Brasil. As cooperativas são sociedades de pessoas com forma e natureza jurídica próprias, de natureza civil, não sujeitas à falência, constituídas para prestar serviços aos associados. Repetindo, as cooperativas são sociedades de pessoas com forma e natureza jurídicas próprias,
de natureza civil, não sujeitas à falência, constituídas para prestar serviços aos associados. Ela vai prestar serviços na condição, através do ato cooperativo. Então, são um grupo de pessoas que se unem com o objetivo de trabalhar, de prestar serviços, criam uma cooperativa. Essa cooperativa está lá. Essa cooperativa vai fazer o quê? Ela vai prestar serviços a esses associados. Que tipo de serviço? Vai depender da cooperativa. A cooperativa de taxistas vai prestar serviços aos seus cooperados. Vai bater o rádio para eles buscarem os passageiros, vai lhes indicar um bom local para fazer a manutenção do veículo, vai lhes transmitir algumas normas de segurança de pessoas. A cooperativa está aí para isso. A cooperativa de leite, ela vai fornecer uma série de serviços para os seus cooperados, lá, produtor de leite que está na zona rural. O que ela vai fazer? Ela vai indicar veterinários e agrônomos, ela vai colocar lá em sua equipe para prestar serviços para os produtores de leite, ela vai buscar o leite na propriedade através dos caminhões lá que vão transportar o leite, enfim, ela vai prestar uma série de serviços, vai comercializar esse leite, então ela vai prestar uma série de serviços aos seus cooperados. Então vamos prosseguir aí. Quais que são as 4 fases aí do cooperativismo? Primeiro, houve a fase da constituição do ordenamento. Identificou os primeiros passos da formação de uma legislação para o cooperativismo. A vigência foi entre 1903 e 1938. A fase de constituição do ordenamento é substituída pela fase intervencionista. Vou passar aqui para minha colega, professora, para ela falar um pouco para vocês sobre essas fases aí. Não é, professora? Obrigada, professor. Olá, alunos, sejam bem-vindos à nossa revisão. Eu estava com a outra turma, dando os parabéns aos professores e aos alunos que desenvolveram um bom papel na apresentação dos seus banners, por isso estou aqui somente agora, mas é muito feliz estar com vocês nesta revisão, onde nós vamos estar aí apresentando um pouquinho do que pode ou não estar presente em nossa prova. E o professor começou a falar agora das fases da Constituição e do ordenamento, que é a primeira fase, onde ele começou a apontar, e nós temos mais 2 outras fases, ou seja, são 3 as fases existentes, que é a fase de Constituição e do ordenamento, a fase de autogestão e a fase de intervenção do Estado, que é a intervencionista. Eu não falei na ordem para verificar se vocês estavam prestando atenção. Então vamos falar diretamente na ordem. A fase de intervenção, a fase do ordenamento é aquela onde começam-se as construções das primeiras leis. A segunda fase é aquela em que o Estado está intervindo junto às cooperativas de forma tão intensa que o próprio Estado está ali organizando, gerindo, dizendo quem pode ficar, quem não pode na cooperativa. Então essa é a fase intervencionista. E a última é a que nós nos encontramos hoje, que é a fase de autogestão. Então quantas são as fases? 3 fases: fase do ordenamento, fase intervencionista e fase de autogestão, que iniciou-se após a Constituição atual. E a Constituição atual, gente, é de 5 de outubro de 1988. Hoje, se alguém perguntar para vocês, a nossa Constituição atual, ela é de 2017? Nós vamos dizer que não, pois a Constituição atual ela é de 5 de outubro de 1988. Então, vocês já conhecem as 3 fases, agora vamos ao próximo conteúdo. As cooperativas no Código Civil Brasileiro de 2002. Vamos falar agora das características da sociedade cooperativa. Primeiro, variabilidade ou dispensa do capital social. Segundo, concurso de sócios em número mínimo, necessário a compor a administração da sociedade, sem limitação do número máximo. Terceiro, limitação do valor da soma de cotas do capital social que cada sócio poderá tomar. Então vamos lá, senhores. Essas 3 eu vou repetir. Primeiro, é a primeira característica, variabilidade ou dispensa do capital social. Segunda, concurso de sócios
em número mínimo necessário a compor a administração da sociedade, sem limitação do número máximo. E terceira característica, limitação do valor da soma de cotas do capital social que cada sócio poderá tomar. Professora, esse número mínimo aqui, como é que seria, professor? O concurso de sócios em número mínimo necessário a compor a administração da sociedade sem limitação do valor do número máximo. Lembra quando a gente disse qual era o número para a cooperativa de trabalho? São 7 e para as demais são 20. Mas lembrando que a legislação ela fala apenas de número mínimo. Ela não fala em número máximo. Então a cooperativa ela pode, dentro do que foi criado do estatuto, ser quantos números forem necessários, mas desde que obedeça ao mínimo. Então esses 3 requisitos eles são bem interessantes da gente dar sempre uma observada a respeito da variabilidade ou dispensa do capital social, o número mínimo de pessoas para o início de uma cooperativa e a limitação do seu valor das cotas para ingressar na cooperativa, ok? Quarto, intransferibilidade das cotas do capital a terceiros, estranhos à sociedade, ainda que por herança. Quinto, quórum para a Assembleia Geral funcionar e deliberar, fundado no número de sócios presentes à reunião, e não no capital social representado. Sexto, direito de cada sócio a um só voto nas deliberações, tenha ou não capital à sociedade, e qualquer que seja o valor de sua participação. Quando a gente fala em transferibilidade das cotas a terceiro, a gente está dizendo aí esse sim significa não. Significa que nós não vamos transferir, mesmo que essa transferência seja por herança. Herança, pessoal, é quando, igual, eu hoje, se eu tenho, meu pai faleceu recentemente e eu recebi uma herança dele. Se ele fizesse parte de uma cooperativa, eu não iria automaticamente fazer parte da cooperativa. Por quê? Porque não entra na herança. Eu recebo a cota que ele colocou nessa cooperativa em valores. Agora, se eu quiser participar dessa mesma cooperativa da qual ele fazia parte, se o estatuto permitir a minha entrada, porque também pode ser que ele fazia parte de uma cooperativa de pescadores e a cooperativa de pescadores nós vimos que ela é precisa, somente os pescadores poderão. E como vocês sabem, o que eu sou? Professora. Eu não sou pescadora, então eu não poderia fazer parte. Então eu receberia esse valor que quando começou aquela cooperativa, de quando ele entrou naquela cooperativa, que ele entregou como cota parte dele da cooperativa. Ok? Vamos continuar então? Sétima, distribuição dos resultados proporcionalmente ao valor das operações efetuadas pelo sócio com a sociedade e qualquer que seja o valor de sua participação. Repetindo, distribuição dos resultados proporcionalmente ao valor das operações efetuadas pelo sócio com a sociedade e qualquer que seja o valor de sua participação. Oitavo, indivisibilidade do fundo de reserva entre os sócios, ainda que em caso de dissolução da sociedade. Então, mesmo que haja lá um fundo recheado, ele não é divisível. Lembrando que esse in, antes de divisibilidade, ele significa não dividir os fundos de reserva. E nós já estudamos quais são esses 2 tipos de reserva dentro do cooperativismo. As cooperativas no Código Civil Brasileiro de 2002. Igualmente ao que estabelece a Lei nº 5764, o Código Civil Brasileiro estabelece que, no tocante à responsabilidade do sócio, esta poderá ser limitada ou ilimitada. Eu gostaria de fazer uma pergunta aos nossos alunos. Vocês lembram qual é o número da lei do cooperativismo? Não, pessoal. Olha aí, a gente falou bastante sobre essa lei, a lei que fala apenas do cooperativismo. É a Lei 5.764 de 1971. Isso aí. Vamos então agora conhecer um pouquinho mais sobre ela? Nascida na fase intervencionista, quando as cooperativas brasileiras estavam sob a tutela do Estado, a lei cooperativista adotou critérios baseados na doutrina à época
e também em parte da legislação cooperativista existente no mundo. Então, essa lei, a Lei 5.764, como a gente bem já viu, ela nasceu naquela fase em que havia uma grande intervenção do Estado nas cooperativas. Mas ela não conseguiu fixar somente o que estava ali. Ela foi além, ela foi à frente, ela pegou o que tinha de melhor de outras leis pelo mundo e colocou, e ela ainda está em vigor, mesmo saindo após a fase intervencionista, que é a fase de autogestão em qual nós nos encontramos hoje. A sociedade cooperativa, formada por pessoas, vamos lá trabalhar então os conceitos aí que a Lei Federal 5764 nos traz. Sociedade cooperativa, formada por pessoas. Objetivo, gerar atividades de mercado viabilizando os negócios dessa sociedade, que são de interesse da coletividade. Operação, terceiro, de forma que o sócio não só preste um serviço, mas também receba os serviços da cooperativa, caracterizando a dupla qualidade, qual seja sócio-usuário. Repetindo, sociedade cooperativa, formada por pessoas. Objetivo, gerar atividades de mercado, viabilizando os negócios dessa sociedade, que são de interesse da coletividade. E terceiro, operação, de forma que o sócio não só preste um serviço, mas também receba os serviços da cooperativa, caracterizando a dupla qualidade, qual seja sócio-usuário. E a principal característica que diferencia as sociedades cooperativas das demais sociedades é a que a cooperativa é uma sociedade de pessoas. Logo, ela tem o ser humano como elemento principal de sua sociedade, que é o ingresso, a permanência e a demissão. São atos pessoais do sócio, isto é, o ato personalíssimo de própria vontade de cooperar livremente como seus pares para o desenvolvimento da sociedade cooperativa. A principal característica que diferencia sociedades cooperativas das demais sociedades é que a cooperativa é uma sociedade de pessoas. Tem o ser humano como elemento principal de sua sociedade. O ingresso, a permanência e a demissão são atos pessoais do sócio, isto é, ato personalíssimo, de própria vontade, de cooperar livremente com seus pares para o desenvolvimento da sociedade cooperativa. Repetindo, a principal característica que diferencia as sociedades cooperativas das demais sociedades é que a cooperativa é uma sociedade de pessoas. Tem o ser humano como elemento principal de sua sociedade. O ingresso, a permanência e a demissão são atos pessoais do sócio, isto é, ato personalíssimo, de própria vontade de cooperar livremente com seus pares para o desenvolvimento da sociedade cooperativa. A Lei 5.764 de 1971, ela disciplina a sociedade cooperativa, desde o nascimento até o encerramento com a baixa do registro nos órgãos competentes. Então, nós estamos vendo aí ainda acerca dos requisitos para a formação de uma cooperativa. E um dos requisitos é que a gente sempre observe a Lei 5.764 de 71, que é uma lei federal, que é a Lei das Cooperativas, que esta lei, ela cuida das cooperativas desde o seu nascimento até quando ela é fechada, até quando ela é extinta, até quando ela é liquidada, tendo em vista que a gente sabe que a cooperativa, ela não entra em falência, ela entra em liquidação. Vamos prosseguir então? Requisitos para a formação de uma sociedade cooperativa. O Estatuto Social é um instrumento de contrato com um conjunto de regras que servem para estruturar administrativamente a cooperativa e disciplinar o seu funcionamento, e onde constam os direitos e deveres dos sócios, dos membros da diretoria e do conselho fiscal, a função das assembleias, a estrutura dos fundos obrigatórios, da divisão das sobras e do capital social, a responsabilidade, o número mínimo de associados e outros detalhes administrativos. Agora vocês já conhecem o que é um estatuto social, pois vocês fizeram uma atividade onde vocês fizeram uma leitura, criaram algumas situações em relação ao estatuto. E vocês já podem verificar, já observaram que o estatuto ele tem que ser muito bem elaborado, porque às vezes ele sobrepõe até a legislação que está em vigor.
Mas por que, professora, isso acontece? Simplesmente porque o estatuto social é realizado por vocês. Subentende que somos nós, as pessoas, os personagens da cooperativa, é que estamos criando as nossas próprias leis. Claro que a gente ali não pode ofender a legislação de forma muito gritante, mas algumas coisas nós podemos determinar de como será em nossa cooperativa. Pessoal, isso é de suma importância. No próximo semestre, a gente vai começar a trabalhar sobre estatuto social, montando porque nós vamos criar a nossa própria cooperativa. Não tenhas dúvida, é maravilhoso desenvolver esse trabalho, a gente saber como funciona na prática uma cooperativa. Isso, eu sei que nem todos vocês têm condições de sair do local onde residem e se dirigir até uma cooperativa verdadeira. Então, nós estaremos simulando uma cooperativa em nossa própria instituição. E nós vamos estar aqui, professores, não se preocupem, realizando palestras, movimentos. A gente vai estar observando cada detalhe para facilitar o seu trabalho aí. Porque quando a gente facilita o seu trabalho, a gente está facilitando o nosso também. E a gente está dando condições para que o nosso aluno ele possa estar aprendendo cada dia mais conosco, que é a nossa função, o nosso objetivo aqui. Vamos prosseguir então? Requisitos para a formação de uma sociedade cooperativa. A existência de vontade de um grupo de pessoas que deve ser em número mínimo de 7 para as cooperativas de trabalho. E em número mínimo de 20 para os demais ramos de sociedades cooperativas. Como se dá a responsabilidade das cooperativas? De acordo com o artigo 11, as sociedades cooperativas serão de responsabilidade limitada, quando a responsabilidade dos associados pelos compromissos da sociedade se limita ao valor do capital por eles subscrito. Mas também o artigo 12 traz que as sociedades cooperativas serão de responsabilidade limitada, quando a responsabilidade do associado pelos compromissos da sociedade for pessoal, solidária e não tiver limite. Artigo 13. A responsabilidade do associado para com terceiros, como membro da sociedade, somente poderá ser invocada depois de judicialmente exigida da cooperativa. Então, pessoal, a gente verificou aí que existem 2 tipos de responsabilidade, que é a responsabilidade limitada. Esta está limitada ao valor da cota que é colocado na cooperativa. Digamos que eu abri hoje uma cooperativa e o valor para ingressar nessa cooperativa da cota era de R$1.000. Então, a minha responsabilidade é sobre R$1.000. Mesmo que essa cooperativa tenha 30 pessoas, e 30 pessoas ao montante de R$1.000 daria 30 mil. Então, eu não respondo sobre os 30 mil, eu respondo em cima do valor da minha cota, que é R$1.000. E se cada um responder em cima de 1.000, está aí os R$30.000. E quando for todos, tiver uma responsabilidade solidária, aí sim, na responsabilidade ilimitada, responde sobre os R$30.000. Agora, o associado, diretamente, ele só vai ser cobrado quando houver a cobrança judicial. Ele não é cobrado individual. Primeiro se cobra da cooperativa como um todo. Vejam, pessoal, é bem recomendável que, quando da constituição da cooperativa, no ato, lá, durante a Assembleia Geral, que vai criar o ato constitutivo, os indivíduos que estejam ali presentes acabem optando pela responsabilidade limitada, porque o sujeito só vai poder ser responsabilizado aí em virtude do valor de sua cota-parte, depois de ser acionada juridicamente a cooperativa. Vamos lá, então, falar das estruturas das cooperativas, as Assembleias Gerais. As Assembleias Gerais dos Associados é o órgão superior da cooperativa, com poderes para deliberar sobre os negócios relativos ao objeto da sociedade e tomar as resoluções que achar convenientes ao desenvolvimento e funcionamento da cooperativa, sendo suas deliberações vinculantes a todos os associados. Repetindo, a Assembleia Geral dos Associados é o órgão superior da cooperativa,
com poderes para deliberar sobre os negócios relativos ao objeto da sociedade e tomar as resoluções que achar convenientes ao desenvolvimento e funcionamento da cooperativa, sendo suas deliberações vinculantes a todos os associados. Os órgãos de administração. Diretoria ou Conselho de Administração é o órgão responsável pela administração da cooperativa, composto de associados eleitos pela Assembleia Geral e com mandato de até 4 anos, sendo obrigatória a renovação de no mínimo 1/3 em cada legislatura. Outros órgãos poderão ser criados pelo Estatuto, desde que necessário à administração. Repetindo, senhores. Nós falamos aqui de Assembleia Geral. Lembrem-se desse conceito, pessoal, um conceito importante. É o órgão superior da cooperativa, com poderes para deliberar e decidir, senhores. Com poderes para deliberar ou decidir sobre os negócios relativos ao objeto da sociedade e tomar as resoluções que achar convenientes ao desenvolvimento e funcionamento da cooperativa, sendo suas deliberações vinculantes a todos os associados. É o órgão máximo, senhores. Depois, os órgãos de administração. Não estamos mais falando das assembleias, estamos falando dos órgãos de administração. Eles estão abaixo da assembleia. Estamos falando da diretoria ou conselho de administração e o conselho fiscal. Diretoria ou Conselho de Administração é o órgão responsável pela administração da cooperativa, composto de associados eleitos pela Assembleia Geral, com um mandato de até 4 anos, sendo obrigatória a renovação de, no mínimo, 1/3 em cada legislatura. Então vejam, pessoal, pode haver um diretor ou pode haver um conselho, vai depender do estatuto. Essa pessoa é que vai administrar. Ah, professor, então ele que está comandando? Não. Quem comanda é a Assembleia Geral, porque é ela que vota e escolhe o conselho ou o administrador. Então, o órgão superior é a Assembleia Geral, ela vota. Ela pode escolher um diretor ou um conselho. Prosseguindo, vamos falar aqui do Conselho Fiscal. Um conselho administra e o outro fiscaliza. Fiscaliza o quê, professor? Quem está administrando e as demais contas. Vamos lá? E no o Conselho Fiscal, ele é o órgão ordinário de fiscalização da cooperativa, composto de 3 membros efetivos e 3 suplentes escolhidos entre os associados eleitos anualmente pela Assembleia Geral, sendo permitida apenas a reeleição de 1/3 dos seus componentes. É um órgão central que visa garantir que a cooperativa execute as decisões dos sócios e que as ações sejam tomadas de fato no interesse deles. Então vejam, pessoal, ele é composto de 3 membros efetivos e 3 suplentes. É um órgão central que visa garantir que a cooperativa execute as decisões dos sócios e que as ações sejam tomadas de fato no interesse deles. Alteração, fiscalização e controle das cooperativas. As formas de alteração e extinção das cooperativas podem se dar pela fusão, incorporação, desmembramento e dissolução das cooperativas. Estes atos são de competência da Assembleia Geral Extraordinária. Vamos só repetir aqui quais são as formas de alteração e extinção. Pessoal, as cooperativas, as formas com que elas extinguem ou elas se alterem é através da fusão, desmembramento, incorporação e essas são as formas de dissolução das sociedades cooperativas. Pode repetir, por favor, professora? Fusão, incorporação e desmembramento, ok? Então a senhora falou fusão, incorporação e desmembramento como formas de dissolução das sociedades cooperativas. Que ótimo, professora. Eu gostaria agora, antes da gente caminhar para o final, de trabalhar 3 conceitos. O primeiro deles é o conceito de tributo. Prestem bastante atenção. Quem puder anotar aí mentalmente, quem puder tentar memorizar junto com o colega, prestem bastante atenção nesse conceito e nos 2 próximos. Vamos lá? Tributo é toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Isso está no CTN, que é o Código Tributário Nacional. Existem aí, senhores, essas 5 espécies de tributos. Os impostos, as taxas, as contribuições de melhoria, os empréstimos compulsórios e as contribuições sociais.
E nós temos que o conceito de imposto é o tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica relativa ao contribuinte. Também está previsto no artigo 16 do Código Tributário Nacional. E nós vimos que os impostos da União são o PIS, Programa de Integração Social, COFINS, Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social, o Imposto de Renda retido na fonte, o Imposto de Renda de Pessoa Física, a contribuição para o Instituto Nacional da Seguridade Social, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. E nós temos ainda os impostos dos estados e do Distrito Federal, que são os impostos sobre circulação de mercadorias e serviços, e os impostos dos municípios, que são sobre prestações de serviços. Lógico, pessoal, a gente não tem aqui como fazer, estourar, passar para vocês quais são todos esses impostos, tendo em vista que são vários os impostos existentes, infelizmente. Mas o que nós podemos apresentar para vocês são alguns deles. Inclusive, nós não mencionamos aqui o IPTU. O IPTU, dependendo, a cooperativa, se ela tiver um imóvel, ela terá que pagar também. Então, assim, não fizemos aqui uma larga escala de todos os impostos. Apresentamos para vocês alguns, aqueles que são mais próximos das cooperativas. Esperamos que vocês tenham compreendido um pouco do que nós quisemos apresentar para vocês. E gostaríamos que vocês realizassem uma boa prova e que leiam com muito cuidado cada uma das assertivas, procurando sempre observar qual aquela que mais se aproxima da correta ou aquela que efetivamente é a correta. Porque de repente existe uma que se sobressaia entre as outras. E se restar alguma dúvida a respeito da prova, nós estamos aqui para saná-las. Mesmo à distância, nós estamos sempre procurando atender os nossos alunos. E nós gostaríamos que vocês sempre pudessem estar encaminhando todas as dúvidas para que nós possamos sanar, para que nós possamos estar auxiliando de perto ou de longe na sua educação com mais efetividade. E agora eu já me despeço de vocês, espero que todos tenham boas férias, né? Que hoje realmente seja a última prova de todos e que a gente venha se encontrar no próximo semestre. Lembrando que o nosso projeto da viagem ainda continua. Na semana que vem, provavelmente já chega quem foram os alunos que foram sorteados para ir conosco para Cascavel. Os professores já foram definidos, os coordenadores também, e nós estamos fazendo o levantamento de vocês, alunos, através das notas de vocês e logo em seguida a respeito do comportamento em sala de aula. Professor? Vamos lá. Pessoal, 2 lembretes para ajudar vocês na prova aí. Direitos humanos e cidadania. Direitos humanos são direitos atribuídos a todos os seres humanos que vão aí zelar, garantir saúde, educação, direito ao trabalho, direito ao lazer, direito à moradia, direito à alimentação. Então, esses direitos, eles estão ligados, eles são universais, aplicabilidade imediata e, enfim, são direitos aí atrelados, atribuídos a todos os seres humanos. E cidadania, pessoal, é exercer esses direitos, é buscar conhecer e exercitar esses direitos. Tentem nas anotações de vocês aí relembrar os 2 conceitos, o conceito de direitos humanos e o conceito de cidadania. Com certeza vai ser muito importante para vocês aí na hora da avaliação. No mais, boa prova a todos, espero vocês no próximo semestre. Até mais. Gente, nossa aula já está acabando. Mas me digam, anotaram tudo? Deu para aproveitar bem o conteúdo? Olha lá, hein? Não pode levar dúvidas para casa. Até porque já tem prova, né? Então relembrem tudo que estudamos desde a nossa primeira aula. Porque a hora de aplicarem é agora na prova. Acho que todos vão se sair bem e tirar uma boa nota. O nosso recado é que se concentrem. Leiam com bastante atenção a prova. Relembrem tudo que já vimos e apliquem na avaliação. A gente vai ficando por aqui e foi bom estar com vocês. Tchau, tchau, galerinha. Até mais.